Buenas noches. Boa noite. Buenas noches. Boa noite. Nunca es fácil Nunca é fácil saber qué vamos a predicar. saber o que vamos pregar. Tenemos una santa demanda Nós temos uma santa demanda de mantenernos dependientes del Señor de manter-nos dependentes do Senhor para saber qué hay que decir. para saber o que devemos dizer. Esto no se trata de decir palabras, Isso não se trata apenas de dizer palavras, sino de decir la palabra. senão de dizer a palavra. Entonces, bajo un sentido de profunda responsabilidad, E então, debaixo de um sentimento de profunda responsabilidade, quiero decirle algunas cositas y ya entrar a la palabra. eu quero dizer algumas coisas e já poder entrar na palavra. Hace un tiempo atrás, Há um tempo atrás, algunas personas nos preguntaron cómo podían tener más materiales, algumas pessoas nos perguntaram como poderiam ter mais materiais, cómo seguir estudiando después de días como estos. como poderiam seguir estudando depois de dias como esses. Y el Señor nos dio una herramienta E o Senhor nos deu uma ferramenta que yo quisiera poner a disposición, que eu gostaria de colocar à disposição, que es un sitio web. que é um site. En ese sitio web, E neste site, todas las semanas nosotros ponemos bosquejos todas as semanas nós colocamos ali esboços completos. completos. De hecho, estos temas van a estar en la web también. Inclusive esses temas estarão na web também. Hay videos, hay escritos, hay artículos. Há artigos, vídeos, escritos. Entonces, si usted quiere seguir meditando en estas palabras, Então, se você quiser seguir meditando nessas palavras, el sitio es o site é www.jonathanlara con www.jonathanlara com Y y th, e TH, jonathanlara.com. jonathanlara.com. ¿Sí? Entonces ahí usted entra Então você vai poder entrar y en aí menos de 3 semanas que tiene la web, e em menos de 3 semanas que ya nós temos pasamos esse casi las site, 8.000 visitas já temos mais de 8.000 de visitas 70 países. de 70 países. Entonces, ¿por qué hacemos estas herramientas? ¿Por Y qué por- ponemos estas herramientas a disposición? Por que nós estamos colocando essas ferramentas à disposição? Porque no podemos ir a todos los lugares. Porque nós não podemos ir a todos os lugares. Y en un día y medio o 2 días no se puede decir todo. E em um dia e meio, 2 dias, não pode se dizer tudo. Entonces, creamos esta herramienta, Então nós criamos estas es ferramentas completamente gratuita. que é completamente Usted no gratuita. tiene que pagar nada por eso. Você não tem que pagar nada por isto. Y ahí usted puede descargar, ya hay más de 70 temas publicados. E ali já há mais de 70 temas que foram publicados e você Então, pode baixar todos. Ahí no son bosquejos para predicar, Ali não se tratam de esboços para você pregar, sino para entender. senão para entender. Son difíciles de predicar esos bosquejos, São difíceis de se pregar aqueles esboços, pero son pequeñas llaves mas são pequenas chaves que el Señor nos da que disparan. que o Senhor nos dá e que nos conectam, nos disparam. Entonces, si sirve de algo, Mas e se servir de algo, por ahora está en español, pelo momento está apenas em espanhol, pero hay una opción ahí en la web de traducirlo. mas no site ali há uma opção que você pode traduzi-lo. No es muy buena la traducción, pero por lo menos da para entender. A tradução não será muito boa, mas pelo menos será entendível. Amén. Amém? La segunda cosa que quiero pedirles A segunda coisa que eu quero es pedir-lhes que nos mantengan en sus oraciones. é que você nos mantenha em suas orações. Nosotros estamos volviendo el lunes a Buenos Aires Segunda-feira nós estaremos voltando a Buenos Aires y el miércoles a la mañana salimos para el sur de Argentina. e na quarta-feira pela manhã sairemos para o sul da Argentina
De ahí volvemos el domingo Daí nós voltaremos domingo y el martes salimos para Estados Unidos e na terça-feira saímos para os Estados Unidos y el jueves salimos para Europa e na quinta para a Europa y volvemos a Estados Unidos, e voltamos aos Estados Unidos, volvemos a Buenos Aires voltamos a Buenos y Aires volvemos para Brasil e voltamos para o Brasil y así es hasta fin de año. e assim será até o final do ano. Entonces queremos pedirle que nos acompañen en oración, Então queremos pedir que vocês nos acompanhem nas suas orações, porque si usted alguna vez viajó mucho sabe que cansa. porque se você alguma vez viajou muito, você sabe que isto cansa. No es lindo viajar, hermano. Não é algo lindo viajar, irmãos. El primer viaje usted toca todos los botoncitos del avión, Na primeira viagem você aperta todos os botõezinhos do avião, llama a la aeromoza todo el tiempo, você chama a aeromoça todo o tempo, pero después del avión número 20 no te quieres subir más. mas depois do 20º voo você já não quer nem subir mais. Entonces queremos pedirle que nos mantengan en sus oraciones, Então queremos pedir que vocês nos mantenham em suas orações, que el Señor nos renueve y renueve nuestro cuerpo, que o Senhor nos renove e renove o nosso corpo, porque nuestro hombre interior se fortalece todos los días, porque o nosso homem interior ele se fortalece todos os dias, pero nuestro cuerpo se gasta todos los días. mas o nosso corpo se gasta todos os dias. Entonces, si usted en algún momento orando se acuerda de nosotros, Então, se em algum momento você estiver orando e se lembrar de nós, nos hace bien sus oraciones. nos fará muito bem as suas orações. Amém. Amém. Muchas gracias. Muito obrigado. De más está decir que estoy muy feliz de estar aquí. E quero voltar a dizer, eu estou muito feliz de estar aqui. Gracias. Muito obrigado. Gracias, pastora. Muchas Obrigado. gracias. Uno pagaría por estar en estos ambientes. Uma pessoa poderia pagar para estar nesses Yo ambientes. invertiría para estar aquí. Eu investiria para poder Un estar aqui. ambiente donde te absorben. Um ambiente onde as pessoas te Hay algún absorvem. que otro desconectado, Há um ou outro que está desconectado, pero la mayoría está muy atenta. mas a grande maioria está muito atenta. Si fuese por mí, yo predico hasta las 3 de la mañana. E se for por mim, eu prego até às 3 da manhã. Eso es lo que me gusta de los brasileros. ¿eh? Isso é que eu gosto dos brasileiros. Que te dicen así, pero a la hora y media se comienzan a cansar. Así Que dizem, nesse momento dizem assim, mas daqui 1h30 começam a se cansar. Aleluya. Puedes Aleluia. levantar tus manos al cielo Você pode levantar as suas mãos aos y céus colocar una palabra de gratitud en tu boca. e colocar uma palavra de gratidão na sua boca. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Gracias por estos días. Obrigado por esses dias. Gracias por vivir en esta generación. Obrigado por viver nesta geração. Gracias por la luz que nos estás dando. Obrigado pela luz que o Senhor nos está dando. Queremos ser responsables. Queremos ser responsáveis. Queremos ser coherentes. Queremos ser coerentes. Queremos ser ministros competentes Queremos ser ministros competentes que desarrollen correctamente su función. que desenvolvem corretamente a sua função. Nos despojamos de todo peso, de todo pecado, de Nos des- toda carga, Nos despojamos de todo peso, de todo pecado e de toda carga, para correr con paciencia la carrera, para correr com paciência esta carreira, puestos los ojos en Jesús, colocando os nossos olhos em Jesus, el autor y el consumador de nuestra fe. o autor e consumador da nossa fé. Señor, que al recibir tu palabra, Senhor, que ao receber a tua palavra, todo nuestro ser, todo o nosso ser, espíritu, alma y cuerpo, espírito, alma e corpo, sea santificado, sejam santificados, sea procesado, sejam processados, sea rescatado, seja resgatado, para que podamos ser efectivos para que possamos ser efetivos en nuestra tarea, em nossa tarefa, en medio de nuestra generación. em meio à nossa geração. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém Y amén. e amém. Vamos a abrir la escritura Vamos abrir a escritura en 1 de Corintios capítulo 4, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. ustedes, O tema que eu quero compartilhar nesta noite com vocês, tal como dijimos esta mañana, tal como falamos nesta manhã, es que la administración de Dios é que a administração de Deus no es el mundo, sino su cuerpo. não é o mundo e sim o seu corpo.
Dios, dijimos ayer, Falamos ontem, Dios tiene un solo propósito, Deus tem somente um propósito, su propósito. o seu Y propósito. dentro de ese propósito E dentro deste hay propósito una administración, há uma administração, lo que se llama en las escrituras oikonomía, aquilo que as escrituras chamam de oikonomia, economía, economia, que no tiene que ver con finanzas, que não tem a ver com finanças, sino con la manera en la que el Padre dispensa el alimento a cada generación. senão como o Pai dispensa alimento a cada geração. Los alumnos del CEAP de segundo año este año han visto esta materia. Os alunos do CEAP no segundo E de ano já primeiro viram esta também. matéria, e no primeiro também. La casa del Dios viviente. A casa do Deus vivente. Este es el principio de la economía de Dios. E esse é o princípio da economia de Deus. En la medida en la que vamos conociendo esa economía de Dios, E na medida em que nós vamos conhecendo esta economia ou esa economia de Deus, administración, esta administração, nos vamos dando cuenta nós vamos nos dando conta que hay cosas en las cuales Dios no se mete, de que há coisas das quais Deus não se mete. porque Dios dejó en su administración cómo proceder. Porque Deus deixou em sua administração o como proceder. La palabra que estamos recibiendo A palavra que nós estamos recebendo demanda. Y demanda, yo requer. quiero volver a usar esta palabra. E eu quero voltar a usar esta palavra. Demanda. Requer. La palabra que sale de la boca de Dios es una demanda. A palavra que sai da boca de Deus ela requer. Toda palabra que Dios habla, Toda palavra que Deus fala, Él vendrá a buscar el fruto de esa palabra. Ele virá para buscar o fruto desta palavra. Lo que Jesús buscó en la higuera estéril O que Jesus buscou naquela figueira estéril era aquella palabra que Dios dio en Génesis 1, foi aquela palavra que Deus liberou em Gênesis 1, que todo produzca según su género. que tudo produza segundo o seu seu Pero gênero. Jesús vino Mas Jesus veio a buscar una palabra. para buscar uma palavra. Casi 4.000 años después, Quase 4.000 anos Él depois, vino a buscar una palabra. ele veio para buscar uma palavra. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios Porque toda a palavra que sai da boca de se Deus convertirá en un juicio que buscará medir esa palabra. se converterá em um juízo que buscará medir esta palavra. Por eso yo debo de ser coherente cuando le pido a Dios una palabra. Por isso eu preciso ser coerente quando peço a Deus uma palavra. Porque cuando Dios te da una palabra, Porque quando Deus te dá uma palavra, pueden pasar un año, pode passar um ano, 10 años, 10 anos, 4.000 años. 4.000 Y Él anos. vendrá a buscar E ele ainda assim virá buscar la demanda de esa palabra. o fruto, o que se requer desta palavra. Jesús maldijo la higuera Jesus amaldiçoou a figueira porque la palabra estaba dada que debía de fructificar. porque a palavra que foi dada é de que ela deveria frutificar. Así que cuando recibimos palabra de Dios, Assim que quando nós recebemos palavra de Deus, se nos está demandando o que nos está sendo que como requerido hijos seamos más exactos y más precisos. é de que como filhos sejamos mais exatos e precisos. Casi no es exacto. Quase não é exato. Gracias por su amén tan entusiasmado. Obrigado pelo seu amém tão entusiasmado. Yo suelo poner este ejemplo y si usted lo escuchó, sea solidario. Eu vou dar esse exemplo e se você já o escutou, seja solidário. Si usted tiene que hacerse una operación de corazón Se você precisa fazer uma operação do coração y va al cardiólogo e você vai a um cardiologista y el cardiólogo te dice, te tengo que operar, e o cardiologista diz, eu preciso te operar, de acá hasta acá tengo que cortar, eu vou ter que te abrir daqui até aqui. la operación puede durar entre 8 y 14 horas, Esta operação poderá durar entre 8 e 14 el horas riesgo de muerte es alto, e o risco de morte é altíssimo. solo hay un problema. Há só um problema. Yo me estoy yendo de vacaciones en un ratito, Eu estou saindo de férias daqui a pouco, pero tengo un pasante, mas eu tenho um assistente, un aprendiz, um aprendiz, que él te puede operar. e ele vai poder fazer essa cirurgia, te operar. ¿Usted se dejaría operar por ese aprendiz? Você se deixaria ser operado por esse aprendiz? Porque es una operación Porque esta é uma operação que demanda de precisión. que demanda precisão. Saber algo Saber algo no es lo mismo que saber hacerlo. não é a mesma coisa que saber fazer.
Podemos saber mucho del Evangelio, Nós podemos saber muito acerca do Evangelho, pero saber mucho mas saber muito no es lo mismo que ser exacto. não é a mesma coisa de ser exato. Se requiere, dice el apóstol Pablo, É requerido, se requer, disse o apóstolo Paulo, que sean los administradores hallados fieles. que os administradores sejam encontrados fiéis. La palabra fiel es la palabra exacto, cabal. A palavra fiel é a mesma palavra para exato, cabal. Para Dios, fidelidad no es el que viene todos los domingos al culto. Para Deus, fidelidade não é aquela pessoa que vem todos os domingos ao culto. Para Dios, fidelidad es aquel que es exacto, Para Deus, fidelidade é aquele que é exato, que es preciso, que é preciso, que puedes entregarle una operación a cirugía abierta, En que a vos- corazón abierto, em que você pode entregar esta pessoa a uma cirurgia de peito aberto y usted saber que esa persona e você sabe que esta pessoa no te matará. não vai te matar. Mira que está a su lado con una buena sonrisa Olhe para quem está ao seu lado com um bom sorriso y dígale, necesitamos ser más exactos. e diga-lhe: precisamos ser mais exatos. Aproximarse no es ser exacto. Aproximar-se não é o mesmo que ser exato. Yo me acuerdo que cuando tenía 8 años, Eu me lembro de quando eu tinha 8 anos, quería ir a un juego de esos de montañas rusas, eu queria ir a um brinquedo desses de montanha, tipo montanha-russa, como el Beto Carrero. como no Beto Carreiro. Y yo quería ir y quería jugar y quería esos juegos que te tiran así. E eu queria ir e brincar nesses brinquedos que nos jogam do alto, não? Y, yo, y estaba haciendo la fila y había mucha gente. E eu estava na fila e havia ali muitas pessoas. Y después de una hora de hacer la fila, E depois de 1 hora de estar na fila, me tocaba. agora era a minha vez. Estaba con algunos amigos más grandes. E eu estava com alguns amigos maiores Estábamos todos entusiasmados. e nós estávamos todos Mi entusiasmados. primera vez en una montaña rusa. A minha primeira vez numa montanha-russa. Pero cuando estábamos por entrar, Mas quando nós estávamos para entrar, aparece uno de los técnicos. um dos técnicos apareceu ali e disse: Vení, venha, te tengo que medir eu tenho que te medir, porque si mides menos de 1,55 no puedes subir. porque se você medir menos de 1,55 você não pode subir. Hay algunos acá que no pueden. Há alguns aqui que não podem. Entonces yo contento, Então eu contente, porque yo suponía que pasaba. porque eu supunha que passaria de 1,55 Entonces m. me coloqué Então eu me coloquei y medía 1,53. e eu tinha 1,53. Cuan, cuan, cuan. Quão, 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 quão. Entonces comienzo a discutir con el hombre. E então eu comecei a discutir com esse homem, 1,53, 1,53, latino latino y argentino. e argentino. Quien dice 1,53 dice 1,55. Quem diz 1,53 também diz 1,55. Son 2 centímetros. São apenas 2 centímetros. Casi llego. Quase cheguei. Entonces el hombre dijo una palabra que me quedó grabada de por vida. Então o homem disse uma palavra que ficou gravada em minha vida. Casi 1,55. Quase 1,55. No es 1,55. Não é 1,55. La estructura de la montaña rusa está hecha para proteger a alguien de 1,55. A estrutura da montanha-russa, ela foi feita para proteger alguém que mede acima de Si tú 1,55. tienes 2 centímetros menos, tú te puedes caer. Se você tem 2 centímetros a menos, você pode cair dali. Dar casi a la medida de Cristo Chegar quase à medida de Cristo no es lo mismo que dar a la medida de Cristo. não é a mesma coisa que ter a medida de Cristo. Nosotros no estamos aproximándonos a la medida, Nós não estamos nos aproximando da medida, sino que estamos siendo madurados para ser conforme a la medida. senão que nós estamos sendo amadurecidos para sermos conformes à medida. Porque hay cosas que Dios nunca te confiará si no tienes la estatura para aguantarla. Porque há coisas que Deus nunca poderá te confiar se você não tem a estrutura para aguentá-la.
El problema que nosotros tenemos hoy, O problema que nós temos hoje que mucha gente recibe materiales o recibe informaciones que no está listo para aguantarla. é que o problema que nós temos hoje é que há muitas pessoas que estão recebendo materiais e informações que não têm a estrutura para suportá-la. Porque casi Porque quase no es la medida. não é a medida. Mira que está a su lado, por favor. Diga quem está ao seu lado, por favor, Con la mejor sonrisa. com seu melhor sorriso Y dígale, e diga-lhe: casi quase no es la medida. não é a medida. Si hay algo que usted y yo debemos de preguntarnos todos los días de nuestra vida, Se há algo que eu e você devemos nos perguntar todos os dias da nossa es vida, cuáles son las demandas que Dios tiene para conmigo. é o que é que Deus requer para comigo, quais são as demandas de Deus para comigo. Porque yo no fui llamado a ser fiel a un hombre, Porque eu não fui chamado para ser fiel a um homem ni a una organización. e nem a uma organização. Yo fui llamado a ser fiel Eu fui chamado a ser fiel a la esperanza a la que Él me llamó. para a esperança do qual Ele me La chamou. mayoría de nosotros tenemos expectativas acerca de Dios. A maioria de nós temos expectativas acerca de Deus. Queremos que Dios haga esto, queremos que Dios haga lo otro, queremos que Dios haga aquello, queremos que Dios sane mi familia, queremos que Dios sane mi auto. Dale. Queremos Ya lo que Deus, sabes, ya te escuchaste. queremos que Deus faça isso, faça aquilo outro, que faça com a minha vida, com a minha família. La pregunta es, A pergunta é: ¿sabemos cuáles son las expectativas que Dios tiene para con nosotros? será que nós sabemos quais são as expectativas que Deus tem para conosco? La base del llamado de Dios A base do chamado de Deus no es hacer algo para Él, não é fazer algo para Ele, sino hacer lo que Él quiere que yo haga. senão fazer aquilo que Ele Aleluia. quer que eu faça. El llamado de Dios no es hacer algo en el ministerio. O chamado de Deus não é para fazer algo no El ministério. llamado de Dios es hacer lo que Él quiere que yo haga en el ministerio. O chamado de Deus é para que eu possa fazer aquilo que Ele quer que eu faça no ministério. ¿Sabe cuándo las personas nos frustramos? Você sabe quando as pessoas se frustram? Cuando no están haciendo lo que Dios pidió que hagan. Quando não estão fazendo aquilo que Deus pediu que elas façam. Quien está haciendo lo que Dios espera de Él Quem está fazendo aquilo que Deus espera dele está en un estado permanente de plenitud. está num estado permanente de plenitude. La gente no me debe nada, As pessoas não me devem nada, mi familia no me debe nada, a minha família não me deve nada, mi discípulo no me debe nada, o meu discípulo não me deve nada, porque yo no estoy haciendo lo que estoy haciendo para agradarles a ellos, porque o que eu estou fazendo não estou fazendo para agradá-los, sino para ser fieles a sus expectativas. senão para ser fiéis à sua expectativa. Cuando los administradores de una nación administran mal, Quando os administradores de uma nação administram mal, lo que se produce es una devaluación de la moneda. o que se produz, o resultado disso é uma desvalorização da moeda. Una mala administración económica produce devaluación del dinero. Uma má administração da nação produz desvalorização econômica do dinheiro, Pero una mala administración de los asuntos divinos mas uma má administração dos assuntos divinos produce devaluación en la palabra. produz desvalorização da palavra. Hoy hay gente en Brasil y en todo el mundo Hoje há pessoas no Brasil e em todo o mundo que no quieren escuchar la palabra reino, que não querem escutar a palavra reino, porque hubo gente que mal administró el reino. porque houveram pessoas que administraram mal o reino. Cuando usted y yo nos convertimos en administradores del Evangelio, Quando você e eu nos convertemos em administradores do Evangelho, tenemos una gran responsabilidad. temos uma grande Que responsabilidade. nuestras vidas no devalúen lo que Dios nos está confiando. E é que as nossas vidas não desvalorizem aquilo que Deus nos está confiando. Hermanos, Irmãos, corremos un riesgo nós corremos um risco si administramos mal. se administramos mal. Y es que aquello que Dios nos confió se devalúe, se desvalorice. E o resultado é de que aquilo que Deus nos confiou acabe se desvalorizando. La administración de Dios no es el mundo. A administração de Deus não é o mundo. Dios no está preocupado por el mundo. Deus não está preocupado pelo Lo vamos a mundo. ver por las Escrituras. E nós vamos ver isso pela La Escritura. administración de Dios es su cuerpo. A administração de Deus é o seu corpo. Por eso hay que entender cuál es la naturaleza de la iglesia. E é por isso que devemos entender qual é a natureza da igreja.
Yo en esta noche quiero plantearles a ustedes un tema Nesta noite eu quero expor um tema a vocês extremadamente importante. extremamente importante. Tenemos que redefinir qué creemos acerca de la iglesia. Precisamos redefinir o que nós cremos acerca No, do que é igreja. no redefinir la iglesia, Não redefinir a igreja, sino la idea que nosotros tenemos de la iglesia. senão a ideia, o conceito do que nós temos acerca do que é igreja. Porque cada uno de nosotros puede tener una idea completamente diferente. Porque cada de nós podemos ter aqui uma ideia completamente diferente. Pero necesitamos saber Mas precisamos saber qué es para Dios la iglesia. o que é realmente para Deus a igreja. Puede decir conmigo, por favor, la iglesia no es algo. Você pode dizer comigo, por favor, a igreja não é algo. La iglesia es alguien. A igreja é alguém. Cristo es la realidad de la iglesia. E Cristo é a realidade da igreja. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 Apocalipse capítulo 1, verso 10. al 13. Apocalipse capítulo 1, verso 10 ao 13. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. ¿Qué fue lo primero que Juan vio? O que foi a primeira coisa que João viu? Mire, está en su Biblia. Está aí na sua Bíblia. Si usted está leyendo la Biblia y no whatsappeando, lo va a encontrar. Se você está lendo a Bíblia e não está aí whatsappeando, você vai encontrar. Mire, mire, Olhe, y me volví e eu voltei, me virei para ver la voz que hablaba conmigo. para ver aquele ou a voz que falava comigo. Y cuando me di vuelta, E quando me virei, ¿con qué se encontró? o que ele viu, com que se encontrou? 7 7 candeleros de oro. candelabros, candeeiros de ¿Vio ouro. al Señor primero? Ele viu, foi o Senhor primeiro? No, Não. él vio la iglesia. Ele viu a igreja. El verso 20 del mismo capítulo O verso 20 desse mesmo dice que los 7 capítulo candeleros son las 7 iglesias. diz que os 7 candelabros, candeeiros, são as 7 igrejas. Primero Juan vio la iglesia y luego vio a Cristo. Primeiro João viu a igreja e depois ele viu a Cristo. Si la iglesia Se a igreja no puede dar a conocer a Cristo, não pode dar a conhecer a Cristo, la gente se queda con el elemento, as pessoas ficarão com o elemento pero se pierde en la persona. e se perderão da pessoa. Juan ve la iglesia primero, João viu primeiramente a igreja, pero no se detiene hasta ver a Cristo. mas ele não parou, se deteve até ver a Cristo. Para entender lo espiritual, Para entender o espiritual, debemos volvernos a Cristo, devemos voltar a Cristo, hasta que la sustancia y la realidad de su iglesia até que a substância e a realidade da nos sua permita igreja entender lo espiritual. nos permita entender o espiritual. No se puede entender lo espiritual sin Cristo. Não se pode entender o espiritual sem Cristo. ¿Qué es la iglesia? O que é a igreja? Juan capítulo 12, verso 32 João capítulo 12, verso 32 y 33. e 33. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Isto dizia, significando de que modo devia morrer. Es decir, Ou seja, todos seríamos reunidos en su muerte. todos seríamos reunidos em sua morte. Cuando Él muriera, Quando ele morresse, todos seríamos llevados a Él. todos nós seríamos levados a ele. La iglesia A igreja es el fruto é o fruto de la muerte de Cristo. da morte de Cristo. Cuando Cristo murió Quando Cristo morreu y resucitó, e ressuscitou, el nombre o nome que surgió de esa resurrección que surgiu desta ressurreição fue iglesia. foi igreja. Así que la iglesia no es antes de la cruz. Assim que a igreja não está antes da cruz. Por eso nadie puede conocer la iglesia si no está crucificado juntamente con Él. E é por isso que ninguém pode conhecer a igreja se não está crucificado juntamente Por com eso ele. yo quiero declarar en esta noche Por isso quero declarar nesta noite que vas a ser llevado a un tiempo de más crucifixión. onde você será levado a um tempo de uma maior crucificação.
para poder ver la iglesia para poder ver a igreja como el fruto de la resurrección de Cristo. como o fruto da ressurreição de Cristo. Tú nunca podrás operar en el poder de la resurrección Você nunca poderá operar no poder da ressurreição hasta que no hayas pasado por la crucifixión. até que você não haja passado pela crucificação. ¿A qué le dio vida Cristo con su muerte? ¿A qué le dio vida Cristo con su muerte? A que Cristo deu vida com a sua morte? A su propio cuerpo, que es la iglesia. Ao seu próprio corpo, que é a igreja. Si usted está anotando, anote por favor. Se você está anotando, anote, por favor. La iglesia es la nueva vida. A igreja é a nova vida. Todo aquel que ha nacido de nuevo Todo aquele que nasceu de novo es iglesia. é igreja. Decir iglesia y decir nueva vida es lo mismo. Dizer igreja e dizer nova vida é a mesma coisa. Segundo, Segundo, la iglesia es el nombre del cuerpo que Cristo tiene en resurrección. a igreja é o nome do corpo que Cristo teve na sua ressurreição. Tercero, Terceiro, voy muy rápido. eu estou indo muito rápido. La iglesia es A igreja é la forma que Cristo tiene en resurrección. a forma que Cristo tem na sua ressurreição. Cuarto, Quarto, la iglesia es a igreja é Cristo unido a su cuerpo. Cristo unido ao seu corpo. Cristo la cabeza, Cristo o cabeça nosotros somos el cuerpo. e nós somos o seu corpo. A esa unión E a esta união se le llama iglesia. é chamado igreja. Así que iglesia Assim que igreja no es una organización, não é uma aunque organização, está organizada. ela está organizada. No es una estructura, Não é uma estrutura, aunque está estructurada. ainda que ela esteja estruturada. La iglesia A igreja es un organismo é um que organismo tiene como fruto que tem como fruto personas que han pasado por la cruz. pessoas que passaram pela cruz. Así que si usted y yo no pasamos por la cruz, Assim que se você e eu não passamos pela cruz, podemos congregarnos todos los domingos, nós podemos nos congregar todos os domingos, pero para Dios no somos iglesia. mas para Deus não somos igreja. No me entusiasma su amén, hermano. Me entusiasma o seu amém. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, Aquele que se une ao Senhor, un espíritu es con Él. um espírito é com ele. La iglesia no es lo que nosotros le agregamos a Él, A igreja não é aquilo que nós acrescentamos a ela, sino lo que Él nos da senão, de sí mismo. senão que ele nos dá de si mesmo. Juan capítulo 15, verso 5. João capítulo 15, verso 25. Verso 5. Verso No 5. escucha nada. João capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, Eu- vosotros los pámpanos. Eu sou a vide e vós sois as varas. El que permanece en mí y yo en él, Aquele que permanece em mim e eu nele, este lleva mucho fruto. esse dá muito fruto, Porque separados de mí, porque separado de mim, nada podéis hacer. nada podeis fazer. Mateo 16, 16 y 17. Mateus capítulo 16, 16 e verso 17. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Siguiente. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. La única forma A única forma que Dios tiene de edificar la iglesia que Deus tem de edificar a igreja es revelando al que es la vida de la iglesia. é revelando o que é a vida da igreja. Abrace al que está a su lado Abrace a pessoa que está ao seu lado y dígale, vienen días e diga-lhe: estão vindo dias donde Dios te va a revelar onde Deus vai te revelar al que es la vida de la iglesia. o que é a vida da igreja, Porque Él no puede edificar la iglesia porque Ele não pode edificar a igreja si los parámetros
parámetros de Cristo no aumentan en ti. se os parâmetros de Cristo não aumentarem em você. Dígale así bien convencido. Diga isso com bastante convicção. Dios no edifica su iglesia Deus não edifica a sua igreja dándote cosas para hacer dando-te coisas para fazer o dándote doctrinas para creer. ou te dando doutrinas para crer. Tampoco reuniendo mucha gente en el edificio. Tampouco reunindo muitas pessoas num edifício. Dios edifica su iglesia Deus edifica a sua en la igreja medida en la que Cristo es formado en ti. na medida em que Cristo é formado em Y en você. la medida en la que tu alma experimenta salvación. Na medida em que a sua alma experimenta a Por salvação. eso cuando entendemos esto, Por isso é que quando Quando entendemos isto, nos damos cuenta por qué nuestros países están como están. nos damos conta de por que os nossos países estão como estão. Porque tenemos muchos cristianos, Porque nós temos muitos cristãos, pero no tenemos Cristo formado en la vida de los santos. mas não temos Cristo sendo formado na vida dos santos. Pero eso está cambiando. Mas isso está mudando, Porque hay una generación porque há uma geração que está permitiendo que Cristo se aumente en su ser. que está permitindo com que Cristo cresça, aumente no seu La ser. iglesia está siendo edificada. A igreja está sendo edificada. La verdadera iglesia está siendo levantada. A verdadeira igreja está sendo Que no levantada. es la que se reúne en un templo. E não é aquela que se reúne em um templo. Cuando usted entiende lo que es la iglesia, Quando você entende o que é a igreja, entiende por qué es necesario congregar. você entende por que é necessário congregar. Porque cuando nos vemos, Porque quando nos vemos, algo de ti se pega en mí. algo de você se apega a mim. Algo del Cristo que se ha formado en ti Algo do Cristo que se formou em es você impartido a mí. é impartido a Por mim. eso el apóstol Pablo dice, el autor a los hebreos dice, Por isso o autor aos Hebreus disse: no dejando de congregarse, não deixando de congregar, como otros tienen por costumbre. como é costume de alguns. ¿Quién se deja de congregar? Quem são aqueles que deixam de se congregar? El que no ha visto el poder de la iglesia edificada. Aquele que não viu o poder da igreja edificada. La iglesia que Dios quiere A igreja que Deus quer no es la que se ve hoy, não é aquela que se pode ver hoje, pero existe. mas ela existe. Existe. Ela existe. Y está siendo edificada en cada uno de nosotros. E ela está sendo edificada em cada um de nós. Hay personas en todo el mundo que se están dedicando a que Dios edifique la iglesia. Há pessoas em todo o mundo que estão se dedicando a que Deus edifique a igreja. Nosotros no edificamos la iglesia. Nós não edificamos a Él igreja. la edifica É Deus quem a en edifica. la medida en la que Cristo se forma en nosotros. Na medida em que Cristo é formado em nós. Que haya más templos en una ciudad Que haja mais templo em uma no cidade significa que haya más iglesia. não significa que haja mais igreja. Hay más iglesia Há mais igreja cuando el cuerpo quando o corpo está hecho conforme a la cabeza. é feito conforme o cabeça, está feito conforme o cabeça. ¿Puede levantar su mano al cielo Você pode levantar as suas mãos ao y céu recibirme esta palabra? e receber-me esta palavra. La iglesia es la medida de Cristo que se ha formado en ti. A igreja é a medida de Cristo que se formou em você. Claro, por eso el Evangelio del Nuevo Pacto E é por isso que o evangelho do novo pacto nos lleva a tener responsabilidad. nos leva a termos responsabilidade, Porque si Cristo no se forma en mí, porque se Cristo não é formado em mim, no hay iglesia. não há igreja. Es más fácil edificar templos que edificar iglesia. É mais fácil edificar um templo do que edificar igreja. Si no, pregúntele a los que levantaron el templo de Salomón. Se não, pergunte para aqueles que levantaram o templo de Salomão. Solo necesitas dinero, Só é preciso dinheiro, pero para edificar la iglesia mas para edificar a igreja necesitas muerte. é necessário morte. Por eso hay gente que no tiene problema en poner dinero E é por isso que há pessoas que não têm problema em financiar, em colocar dinheiro para edificar templos, para edificar um templo, pero sí tienen problemas para edificar la iglesia. mas eles têm problema para edificar a igreja. Porque edificar la iglesia Porque edificar a igreja implica implica
que Cristo sea formado en mí. que Cristo seja formado Y em mim. hermano, si Cristo es formado en ti, Irmão, se Cristo é formado em você, todo lo que tú conoces va a ser cambiado. tudo aquilo que você conhece será transformado. Dios me está enseñando mucho con el embarazo de mi esposa. Deus está me ensinando muito com a gravidez da minha esposa. Mucho. Muito. Porque desde el día que nos enteramos que ella está embarazada, Porque desde o dia que ficamos sabendo que ela está ella grávida, está experimentando cambios en su cuerpo. ela está experimentando mudanças no seu corpo. Hay una vida que está siendo formada. Há uma vida que está sendo formada. Y eso cambia todo. E isto muda tudo. A mí me gusta usar perfume. Eu gosto de usar perfume. Y ella me elige los perfumes. E ela é quem escolhe os El perfumes. problema es que ahora O problema é que agora ella no puede sentir el olor al perfume que ella me eligió. ela não pode sentir o cheiro do perfume que ela mesma me deu. Porque le da náuseas. Porque ele dá náuseas. El otro día me puse perfume porque íbamos a salir. Outro dia eu coloquei perfume porque nós iríamos sair. Y me dice, mi amor, me da náuseas. E ela me disse, amor, e esse perfume me dá náuseas. Me tuve que ir a bañar Eu tive que ir tomar banho para sacar el perfume. para tirar o perfume. Porque la vida que está siendo formada Porque a vida que está sendo está formada alterando está alterando todo lo que ella concebía como vida. tudo aquilo que ela já concebia como Mi esposa vida. siempre, ella es muy activa. A minha esposa sempre foi muito ativa. Ella se levanta y no para en todo el día. Ela se levanta e não para o dia todo. Ahora va a un ritmo más despacio. Agora ela vai num ritmo mais devagar, Se cansa más rápido. se cansa mais rápido, Tiene más sueño. tem mais sono, Porque la vida que está siendo formada porque a vida que está sendo está formada alterando nuestro ritmo de vida. está alterando o nosso ritmo de vida. Si Cristo es formado en ti, Se Cristo é formado em você, vas a sentir náuseas de las cosas que antes te gustaban. você vai sentir náusea com aquelas coisas que antes você gostava. Antes te sentabas a hablar mal de tu vecino. Antes você se sentava para falar mal do seu vizinho. Pero si Cristo es formado, Mas se Cristo é te va a formado, empezar a dar náuseas. você vai começar a sentir náusea. Antes podías criticar a los hermanos, Antes você podia criticar pero os si irmãos. Cristo es formado, Mas se Cristo é formado, dar náusea. vai te dar náusea. si Cristo es formado en ti, Se Cristo é formado em você, comenzarás a ver cambios en tu vida. você começará a ver transformações em sua vida. Aleluya. Aleluia. Vamos a entrar al tema. Vamos entrar agora no tema. Yo le dije que iba a predicar hasta las 3. Eu disse que eu ia pregar até as 3. Si te aguantaste 12 sesiones en el alineamiento, te puedes aguantar 3 horas de predicación. Tranquilo. Si está escribiendo, escriba, por favor. Se você está escrevendo, escreva, por favor. Dios ya juzgó al mundo. Deus já julgou o mundo, Por ende, este no tiene esperanza. porque esse já não tem mais Por esperança. ende, por consecuencia. Por consequência, esse já não tem mais esperança. Sim. En Cristo, Em Cristo, Dios juzgó al mundo. Deus julgou o mundo. Es fuerte esto. Isso é forte. Porque todo el sistema, la palabra mundo no tiene que ver con geo de tierra, sino con cosmos de sistema. Esta palavra mundo, ela não tem a ver com gel de terra, ela tem a ver com cosmo, referindo-se ao sistema. Dios juzgó al sistema del hombre. Deus julgou o sistema do homem. El mundo no tiene esperanza. O mundo não tem esperança. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la iglesia es para el mundo. E o que acontece é que nós pensamos que a igreja é para o mundo. No se enoje. Não fique bravo. Aguánteme hasta el final. Me aguente até o final. ¿Puede ser? Pode ser? Y después usted se enoja tranquilo. E depois você fica bravo tranquilamente. Entonces alguien puede decir, Então alguém pode dizer: profeta, ¿para qué predicamos si el mundo no tiene esperanza? profeta, então para que nós pregamos se o mundo não tem esperança? Porque no predicamos para redimir al mundo. Porque nós não pregamos para redimir o mundo. Predicamos para que los que están en el mundo Nós pregamos para aqueles que estão no mundo, salgan del mundo saiam do mundo y entren a Cristo. e entrem a Cristo. Debemos de definir esto Nós devemos definir isto, porque nuestro objetivo no es cambiar el mundo, porque o nosso objetivo não é mudar o mundo,
sino ser esa gran arca. senão de sermos esta grande arca, Todo aquel que entre al arca em que todo aquele que entrar a esta arca sea salvo. seja salvo. Aleluia. Aleluia. El arca de Noé A arca de Noé era una sombra era uma de sombra la iglesia. da igreja. Todo el que entra a él Todo aquele que entrasse nela es salvado del juicio del mundo. seria salvo do juízo que estava sobre o mundo. No predicamos para cambiar al mundo. Nós não pregamos para mudar o mundo. Cuando yo era niño, Quando eu era criança, hablaba como niño, eu falava como pensaba menino, como niño pensava como y menino jugaba como niño. e julgava como Pero menino. cuando fui hombre, Mas quando me tornei dejé homem, lo que era de niño. eu deixei o que era de criança. Cuando éramos niños, Quando éramos crianças, fé, na fé, se nos decía, era nos dito: vamos a cambiar el mundo. vamos mudar o De mundo. hecho, había canciones. E tinham canções para Vamos isso. a cambiar el mundo. Vamos mudar o mundo, Nos vamos pintábamos mudar o todo de mundo. guerra. E nós pintávamos todo de guerra. Y que venga el diablo. E que venha o diabo. Y le vamos a dar para que tenga, para que guarde y para que sobre. E nós vamos dar nele para que tenha, para que guarde, para que sobre. Toma tus maletas, Satanás, y vete de aquí. Mala. Ah, tome a sua mala e vá embora daqui. Porque aquí llegamos nosotros. Porque nós chegamos aqui. Después fuimos perfeccionando la idea E depois nós fomos aperfeiçoando essa ideia. y nos vamos a meter en la política. E nós vamos entrar na Y política. vamos a cambiar la E política. vamos mudar a política. Hasta que tuvimos el primer vereador cristiano. Até que nós tivemos o primeiro vereador cristão. Y nos dimos cuenta que era más corrupto que los que estaban E antes. nos demos conta de que ele era mais corrupto do que aquele que estava antes. Vamos a cambiar las artes. Vamos mudar as artes. Y metíamos gente en las artes E colocávamos pessoas nas que artes querían cambiar las artes que queriam mudar as artes y terminaban siendo homosexuales. e terminavam sendo homossexuais. A mí no me lo contaron, yo lo vi. Isso não foi algo que me contaram, eu o vi. Porque nosotros no podemos cambiar los sistemas que están juzgados. Porque nós não podemos mudar os sistemas que já foram julgados. Y entonces, pastor, ¿para qué nos metemos en política? E então, pastor, por que nós entramos, nos metemos em política? Para que esa gente que está ahí Para que aquelas pessoas que estão ali sean introducidas a un arca llamada Cristo. sejam introduzidas a uma arca que se chama ¿Para qué Cristo. usted trabaja, doctor? Para que você trabalha, doutor? ¿Para cambiar la medicina? Para mudar a medicina? Es de niño pensar que por tener un presidente cristiano va a cambiar el país. É coisa de criança pensar que por ter um presidente cristão o país vai mudar. ¿Quiere que le cuente el ejemplo de Ruanda? Você quer que eu te conte o exemplo de Ruanda? Búsquelo en Google. Busque no Google. Ruanda fue un país que en el año 94 tuvo una masacre. Ruanda foi um país que no ano de 94 teve um massacre. ¿Sabe quién fue el promotor? E você sabe quem foi aquele que promoveu esse El massacre? presidente. O ¿Y presidente. sabe quién era el E presidente? você sabe quem era o presidente? Un cristiano Um cristão que mandó a matar que mandou matar a todos los cristianos a todos os cristãos que no compatibilizaban con su idea. que não compactuavam com a sua ideia. Guatemala Guatemala hoy tiene un presidente cristiano hoje tem um presidente cristão y tiene 16 procesos judiciales por corrupción. e ele tem 16 processos judiciais por corrupção. Y es cristiano. E ele é cristão. La esperanza del mundo A esperança do mundo no está en que cambie, não está em que mude, sino que salgan. senão em que Por eso saia. Jesús dijo, Por isso Jesus disse: te ruego eu te rogo porque ellos están en el mundo, por aqueles que estão no mundo, pero ellos no son del mundo. mas eles não são do mundo. La palabra son tiene que ver con naturaleza. A palavra são ou ser tem a ver com natureza. Nuestra naturaleza no es del mundo. A nossa natureza não é do mundo. Pastor, ¿para qué estoy en el área donde estoy? Pastor, por que eu estou na área em que estou? Porque tú eres una puerta. Porque você é uma Aleluia. porta. Aleluia. Eres una puerta por la cual la gente va a salir del sistema del mundo Você é uma porta pela qual as pessoas vão sair desse sistema do mundo y van a entrar a un sistema llamado Cristo. e entrarão num sistema chamado Cristo.
Todo el que entró en el arca fue salvo. Todo aquele que entrou na arca foi salvo. Por esto necesitamos entender nuestra administración. Por isso precisamos entender nossa administração. Porque si no lo entendemos, Porque se não a entendemos, muchos de nuestros recursos son invertidos en el mundo. muitos dos nossos recursos são investidos no mundo. Y el mundo se termina llevando lo que es de los santos. E o mundo terminará absorvendo, levando aquilo que é dos santos. No predicamos para cambiar al mundo. Não pregamos para mudar o mundo. ¿Puedes levantar tu mano al cielo? Você pode levantar a sua mão ao céu. Porque si no entiendes esto te vas a frustrar. Porque se você não entender isso, você vai se frustrar. Pero predico y el mundo no cambia. Ah, mas eu prego e o mundo não muda. Es que el mundo no va a cambiar. É que o mundo não vai mudar. Porque todo lo que es humano Porque tudo aquilo que é es humano corruptible. é corruptível. Se descompone. Se descompõe. Se deteriora. Se deteriora. Desaparece. Desaparece. No predicamos para cambiar el mundo, Não pregamos para mudar o sino mundo. para que hoy los que están bajo el mundo Senão para que hoje aqueles que estão debaixo do mundo salgan de un sistema llamado mundo saiam desse sistema chamado mundo y entren a un sistema mucho mejor e entrem debaixo de um sistema muito melhor llamado iglesia, chamado igreja, llamado Cristo, chamado Cristo, llamado el poder de la resurrección. chamado o poder da No ressurreição. estamos buscando que Brasil cambie, Não estamos procurando que o Brasil mude. estamos buscando que la iglesia de Brasil sea edificada. Nós estamos buscando com que a igreja do Brasil seja edificada. Mire, esto está viniendo ahora, así que tómelo o déjelo, haga lo que usted quiera. Olha, isso está vindo agora, assim que você anote ou deixe e faça o que quiser. No buscamos que Brasil cambie. Não estamos procurando, buscando que o Brasil mude. Buscamos que la iglesia de Cristo aumente. Nós buscamos que a igreja de Cristo aumente. Para que entre más gente a ese sistema llamado iglesia. Para que entrem mais pessoas a esse sistema chamado igreja. Aunque tuviéramos un templo para 2 millones de personas, Ainda que nós tivéssemos um templo para 2 milhões de pessoas, no entra não seria suficiente para toda la población de Brasil. para toda a população do Brasil. Pero si la iglesia es edificada en cada uno de nosotros, Mas se a igreja é edificada em cada um de nós, todo aquel que salga del mundo todo aquele que sair do mundo tendrá un lugar llamado Cristo al cual entrar. terá um lugar chamado Cristo no qual entrar. Tenemos tantas obras sociales de la iglesia para el mundo, Nós temos tantas obras sociais da igreja para o mundo, pensando que así el mundo va a mejorar. pensando que assim o mundo vai melhorar. Pero no entendemos que Dios no está pensando en mejorar al mundo, Mas nós não entendemos ainda que Deus não está pensando em melhorar o mundo, porque Dios amó al mundo una sola vez, porque Deus amou o mundo uma só vez, cuando entregó a Cristo. quando Ele entregou a Cristo. Por esto que el gobernador o el intendente o el presidente nos aplauda porque hicimos algo bueno. Por isso que o presidente, o governador, o prefeito que nos aplauda porque fizemos algo bom, No debería de importarnos. não deveria de ser importante para Es nós. bueno para la foto de Facebook, É bom para uma foto no Facebook, pero no es relevante en el propósito eterno. mas isto não é relevante quanto ao propósito eterno. Para Dios lo único que sirve Para Deus, o único que es serve lo que está en su Hijo. é aquilo que está no seu Filho. Amo ver Amo ver ministerios que ayudan a los pobres, ministérios que ajudam aos pobres, pero que no los subsidian, mas que não subsidiam, sino que los meten en Cristo. senão que nos fazem entrar em Cristo. Hay mucha gente que creerá por nuestras obras. Há muitas pessoas que crerão por nossas El obras. asunto no está en la obra social, O assunto, a questão não é a obra social, sino lo que origina la obra social. senão aquilo que de onde origina esta obra social. Porque si yo hago obra social para ganar adeptos, Porque se eu faço obra social para ganhar adeptos, es como el político que le da bolsas de comida para que lo voten. é como o político que dá um vale comida, um bolsa comida para que votem nele. Cuando los apóstoles vieron a un cojo, Quando os apóstolos viram um coxo, no le dieron limosna. não lhe deram esmola. Le cambiaron la realidad. Mudaram a sua realidade. Usted puede darle a la gente pescado Você pode dar peixe para as pessoas, o le puede enseñar a pescar. ou você pode ensiná-las a pescar. Lo que pasa O que es acontece que si le da pescado, é que se você der a ela lo peixe, haces dependiente de mí. você vai tornar esta pessoa dependente de mim. Entonces, en cierto punto, a mí me conviene Então, até certo ponto, me convém que vos no aprendas a pescar, que você não aprenda a pescar, porque siempre te voy a tener comiendo de mi mano. porque então sempre você vai comer nas minhas mãos.
Pastores, pastores, líderes, líderes, enseñémosle a la gente a pescar. ensinemos as pessoas a pescar. ¿Me entiende la alegoría? Você entende a alegoria, a figura? Hay un momento donde al bebé hay que darle la comida en la boquita, Há um momento no bebê que você precisa dar comida na boquinha dele. pero hay otro momento Mas há outro momento donde usted tiene que decirle, onde você tem que dizer-lhe: se agarra el cuchillo, se agarra el tenedor, se corta la comida y se lleva a la boca. pegue a faca, tome o garfo, corte a comida e leve à sua boca. Gracias por su amén tan entusiasmado. Obrigado por seu amém tão entusiasmado. Por tal razón, la iglesia no es lo que le damos a Él de nosotros, Por tal razão, a igreja não é o que damos a ele de nós, sino donde Él obra algo de sí mismo en nosotros. senão que ele opera algo de si mesmo em nós. No sé si me puede acompañar el hermano del teclado. ¿Me puede acompañar con el teclado? Para que todos piensen que estamos terminando. Para que todos pensem que eu estou terminando. Puede levantar tus manos. Você pode levantar as suas mãos, Porque mañana pase lo que pase, porque amanhã, aconteça o que acontecer, no va a cambiar Brasil. o Brasil não vai mudar. Si usted pone la esperanza en uno o en otro, Se você colocar a sua esperança em um ou em outro, en un año o dos te vas a decepcionar otra em vez. um ano ou dois você vai se decepcionar outra vez. Por eso usted no va a ver a Jesús E é por isso que você não vai ver a Jesus tomando partido entre Roma e Israel. escolhendo, tendo que escolher entre Roma ou Israel. Tampoco va a ver a Jesús cerrando la brecha entre pobres y ricos. Tampouco você vai ver Jesus fechando essa brecha que há entre pobres e ricos, Porque Él no se metía con los asuntos naturales. porque ele não se metia com os assuntos naturais. Levante su mano, por favor, y adora al Señor. Levante as suas mãos, Mire. por favor, e adore o Senhor. Tengo como 10 hojas más para predicar. Eu tenho como 10 folhas mais para pregar, Pero siento que hay algo que el Señor está haciendo en nosotros en esta noche. mas sinto que há algo que o Senhor está fazendo aqui nesta noite em nós. Estamos demasiado estructurados como iglesia. Nós estamos demasiadamente estruturados como Y igreja. esa estructura de la iglesia está matando la vida. E esta estrutura da igreja está matando a vida. Vienen cambios. Estão vindo mudanças. Vienen cambios en tu manera de pensar en la iglesia. Vem transformações na maneira de pensar da igreja. Vienen cambios. Vem Si transform- Cristo es formado en ti, Se Cristo é formado em es você, imposible que sigas pensando de la iglesia lo mismo que pensabas antes. é impossível que você siga pensando da igreja a mesma coisa que Yo pensava quiero antes. pedirte que adores al Señor. Eu quero te pedir que você adore o Senhor. Tengo mucho más para decir, pero siento que hay algo que el Señor está impartiendo. Eu tenho muito mais coisas para dizer, mas sinto que há algo que Deus está Hay impartindo. algo que Él está reformando en esta noche. Há algo que Ele está reformando nesta Porque noite. necesitamos recuperar el verdadero valor de la iglesia. Necessitamos recuperar o valor da igreja. Hemos menospreciado la iglesia Temos menosprezado a igreja. porque la hemos reducido a situaciones personales. Porque a reduzimos a situações pessoais. Señores, la iglesia es mucho más que lo que te pasó a ti o lo que me pasó a mí. Senhores, a igreja é muito mais do que o que aconteceu a você ou a mim. La iglesia es Cristo. A igreja é Cristo. Cuando usted toca la iglesia, Quando você toca a igreja, cuando usted critica la iglesia, quando você critica a igreja, cuando usted machuca la iglesia, quando você machuca a igreja, está golpeando directamente a Cristo. você está ferindo diretamente a Cristo. Por eso Moisés se quedó afuera de la E tierra, por isso Moisés ficou fora da terra, porque golpeó a Cristo. porque ele bateu em Cristo. Necesitamos volver a amar la iglesia. Necessitamos voltar a amar a igreja. Es verdad, É verdade. la iglesia que vemos hoy no es la verdadera iglesia, A igreja que nós vemos hoje não é a verdadeira igreja, pero alguien tiene que amarla mas alguém tem que amá-la para cubrirla para cobri-la hasta que Cristo sea formado. até que Cristo seja formado. Ve, el apóstol Pablo dijo, O apóstolo Paulo disse: otra vez, outra vez vuelvo a sufrir. volto a sofrer. Claro, Claro, usted no puede estar comprometido con la formación de Cristo y no estar dispuesto a sufrir. você não pode estar comprometido com a formação de Cristo e não estar disposto a sofrer. Otra vez. Outra vez. ¿Sabe qué significa otra vez? Você sabe o que significa outra Que él vez? ya había sufrido antes. Significa que ele já havia sofrido antes.
No, pero si me meto en esto voy a pasar lo mismo que pasé años atrás. Não, mas se eu entrar nisso agora, vai me acontecer a mesma coisa que aconteceu anos atrás. Otra vez. Outra vez. Vuelvo a sufrir. Volto a sofrer. Vuelvo a sufrir. Volto a sofrer. Dolores de parto. Dores de parto. Hasta que Cristo. Até que Cristo. ¿Hasta cuándo voy a tener que sufrir? Até quando eu vou ter que sofrer? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar? Até quando eu vou ter que aguentar? Hasta que Cristo sea formado. Até que Cristo seja formado. Adora al Señor. Adore o Senhor. Adora al Señor. Adore o Senhor. Porque esta noche muchas cosas están comenzando a tener sentido. Porque nessa noite muitas coisas estão começando a ter sentido. Muchas cosas que viviste. Muitas coisas que você viveu. Muchas cosas que te acontecieron. Muitas coisas que te aconteceram. Comenzarán a tomar sentido. Começarão a adquirir sentido. Adora al Señor, adora al Señor. Adore o Senhor, Por adore o favor, Senhor. si no te importa esta noche, andate. Se você não se importa com essa noite, pode ir embora. Pero no distraiga a aquellos que están comprometidos con lo que el Señor está haciendo. Mas não distraia aqueles que estão comprometidos com o que o Senhor está dizendo, está fazendo. Ramakata Ramanama Shata Ramanara. La iglesia sí tiene un propósito en la tierra. A igreja tem um propósito na Pero terra. el propósito no es para la tierra. Mas o propósito não é para a Porque terra. Dios no tiene metas con la vieja creación. Porque Deus não tem objetivos com a velha La criação. iglesia no es el vehículo de Dios para arreglar el mundo. A igreja não é El vehículo de Dios para arreglar el o mundo. veículo de Deus para consertar o mundo. Porque la iglesia tiene una función celestial y Porque- no terrenal. Porque a igreja tem uma função celestial e não terrenal. Dios no busca arreglar lo viejo. Deus não está buscando consertar o que é o velho. No busca restaurar lo primero. Ele não está buscando restaurar o primeiro. Él está buscando crear lo nuevo. Ele está buscando criar o novo. Establecer lo segundo. Estabelecer o segundo. No buscamos efectos en el mundo, Não buscamos efeitos no mundo, sino ser su incremento. senão sermos o seu incremento, o Em seu meio del aumento mundo. em meio ao mundo. Sharramaramakata Ramanara. Adora, adora al Señor. Adora al Adore, Señor. adore, adore, adore ao Senhor. Shariamakaria Ramanamasaya Ramanabash. Señor, enséñanos a amar la iglesia. Senhor, ensine-nos a amar a igreja. Enséñanos a amar la iglesia. Ensine-nos a amar a igreja. Revístenos de amor por la iglesia. Revista-nos de amor pela igreja. No estamos buscando el mejoramiento de Adán. Nós não estamos buscando que Adão melhore. Estamos buscando que seamos una nueva creación. Estamos buscando que seja feita uma nova criação. Libra a Brasil de la mezcla. Livre o Brasil da mistura, da mescla. ¿Sabe? Sabe? El trigo y la cizaña crecen juntos. O trigo e o joio crescem juntos. La diferencia está en el fruto. A diferença está no fruto. Dios no arranca la cizaña, Deus não arranca o joio. deja que crezca. Ele deixa que cresça. Porque lo que hace la diferencia Porque o que marca a diferença es el fruto. é o fruto. Lo que Dios está buscando en ti O que Deus está buscando em você es el fruto. é o fruto. ¿Sabe qué es el fruto? Você sabe o que é o fruto? El incremento de la semilla. É o aumento crescente da semente. Si el grano de trigo Se o grão de trigo no cae en tierra y muere, não cair na terra e não morrer, no da fruto. não dá fruto.
Dios te está invitando a su muerte Deus está te convidando à sua morte, para que el fruto que des para que o fruto que você dê no sea Jonathan mejorado, não seja um Jonathan melhorado, sino que sea Cristo. senão que seja Cristo. ¿Sabe qué es lo interesante del fruto? Você sabe o que é interessante do fruto? Que el fruto nunca lo come el árbol. Que o fruto, a árvore nunca come do seu fruto. Usted no va a ver un manzano Você nunca vai ver uma macieira comiendo su propia manzana. comendo da sua própria maçã. Qué rica manzana que di. Que gostosa maçã eu dei. El fruto del manzano O fruto da macieira es para que todo aquel que tenga hambre é para que todo aquele que tenha fome, es para que todo aquel que tenga hambre é para que todo aquele que tenha fome encuentre fruto que sacie el hambre. encontre fruto que sacie sua fome. Solo te pido 5 minutos, adora al Señor. Eu te peço apenas 5 minutos. Adore o Senhor. Si Él es levantado, Se Ele é levantado, a todos atraerá a Él mismo. a todos atrairá a si mesmo. Oh, Ramacaya. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Con nuestras vidas te exaltamos. Com as nossas vidas te exaltamos. Te exaltamos en la medida en la que nosotros vamos desapareciendo. Te exaltamos na medida em que nós vamos desaparecendo. Te exaltamos. 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 Te exaltamos.
Amém.